Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esta disciplina é didática, fundamentos e práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e nós estaremos juntos neste percurso formativo, tá certo? Para que a gente possa estar discutindo sobre a didática, sobre o que é a didática, sobre a história da didática, os teóricos que contribuem para que essa didática ela seja tão importante no processo educativo e formativo do pedagogo, tá? A gente vai compreender quais são os objetos do conhecimento da didática, quais são as intersecções entre a didática e as outras áreas do saber, para que a gente possa estar construindo a cada dia o nosso fazer docente, tá? O nosso ser professor. E também, falando sobre ser professor, nós vamos conversar sobre competências docentes, sobre habilidades docentes tão importantes no processo formativo de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula e qualquer dúvida, consumam o material que está na plataforma, que é de suma importância para vocês, para o aprendizado de vocês, tá bom? E aí, para quem não me conhece ainda, eu queria dizer para vocês que eu sou a mãe da Camille, do José, sou pedagoga, sou especialista em psicopedagogia e formação de professores em EAD, tá? Mestrando em arte, patrimônio e museologia, professora da da Rede Municipal de Parnaíba e professora da casa, professora da FAESP, tá certo? Então, a gente vai começar falando sobre esses conceitos e funções da didática, tá? E qual é o objetivo da nossa aula de hoje, Cristiana? É conhecer os principais fundamentos da didática. E aí, vocês vão adentrar o universo dessa didática, dessa ciência, dessa área do saber que caminha junto com a pedagogia, tá? Então, para a gente começar a falar sobre a didática, nós precisamos pontuar o que é educação. E aí o Libânio, ele diz que a educação compreende o conjunto dos processos, influências, estruturas, ações que intervêm no desenvolvimento humano do indivíduo e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social. Então, a educação, ela é esse conjunto de processos, de relações, de ações que envolve pessoas, né, que envolve seres humanos, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, visando a formação do ser humano, tá? Então, a educação também ela pode ser compreendida como uma prática social que modifica os seres humanos nos seus estados físico, mental, espiritual, cultural, que dá uma configuração à nossa existência individual e grupal. Olha que interessante, olha que profundo é a educação, né? E aí, dentro desse universo da educação, a gente vai encontrar outras ações, né, outros processos, outros conjuntos de processos, como no caso da didática, que a gente vai estudar a partir de hoje, tá certo? E aí, né, para falar de didática, a gente tem que lembrar do pai da didática moderna, que é o João Amós Comênios. Então, João Amós Comênios, ele criou essa didática magna, que é um livro, e que vem falar sobre a arte ou técnica de ensinar. Até Comênios, a educação, o processo educativo, ele acontecia muito do jeito que eu quero, né? Se eu sou mais radical, então vai ser uma educação mais radical, mas se eu estou em casa, vai ser uma educação mais doméstica. Não existia um como fazer, não existia uma técnica de ensino. E aí o Comênios, ele vem organizar essas técnicas de ensino que são tão importantes e que, lá no século XVI, quando surgiu esse conceito de didática, foi tão marcante que ele perdura até hoje, que ele vem constantemente nessa dinamicidade, evoluindo nesse processo de globalização, tá bom? E aí, a gente precisa entender o que é a didática, o que é aquele livro lá em 1600, o que Comênios queria trazer para a gente como aprendizado. Primeiro que a didática é um campo cujo
O objeto de estudo dela é o ensino, tá? Então, qual é o objeto de estudo da didática? O ensino. O professor, ele precisa do método didático para ele ser profissional e deixar de ser missionário. Porque uma outra questão também é que antes de Comênios, o ensino ele era muito confessional, ele era muito missionário, ele era muito baseado na catequese, né? Em catequizar as pessoas. E aí o Comênios ele vai trazer já uma estruturação dessas fases da aprendizagem, que seria compreensão, retenção e prática. Então, para Comênios, para que houvesse aprendizagem, era necessário fazer com que o aluno compreenda, com que o aluno retenha o conteúdo e com que ele pratique esse conteúdo, para que ele realmente comprove que aprendeu. Que são as atividades, que são as avaliações que a gente faz hoje, tá certo? E aí, é importante também a gente dizer que Comênios foi o primeiro teórico a considerar a inteligência e as emoções da criança. Ele ressaltava que não existe criança que não gosta de estudar, mas sim professores que não conseguem estimular o aluno a aprender. Então, a grande responsabilidade do aprendizado, do ensino, das técnicas de ensinar, estão sob a responsabilidade do professor. Então, a gente precisa entender, né, nesse cenário, a partir desse cenário que Comênios nos propõe, que o professor, que vocês, né, futuros professores, profissionais da educação, são responsáveis por essas técnicas, por esse engajamento, por fazer com que a criança se sinta estimulado a aprender, certo? E aí, a gente vai ter um conceito mais formalizado do que é a didática. A didática é o campo da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. Então, a didática é como se fosse a receita do bolo, né? E as diretrizes da teoria pedagógica mais ou menos, são os ingredientes desse bolo. Porque não dá para fazer um bolo sem ingrediente, mas também não dá para fazer um bolo sem receita, não é isso? A didática consiste na análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou um grupo. Então, essa didática ela faz parte de uma ciência pedagógica que é responsável por estudar os processos de aprendizagem e de ensino. E analisar e desenvolver essas técnicas e métodos que vão ser utilizados nesse processo também de ensino, tá certo? Baseando-se no que é o aprender, no que se deseja ensinar. E aí, para que a gente compreenda ainda mais sobre esse universo da didática, nós precisamos compreender que ela é formada por alguns elementos estruturantes. Sem um desses elementos, a didática ela fica fragilizada, tá? Então, ela não vai acontecer, ela não vai gerar aprendizagem, ela não vai gerar os resultados esperados, tá certo? E que elementos são esses? São justamente os elementos que, assim como na receita de bolo, são ingredientes que não podem faltar na educação. O professor, que é quem planeja, e aí o planejamento que é baseado no conteúdo, né? E que é oferecido para o estudante dentro de um contexto. Olha só que interessante. Então, eu tenho que pensar que essa didática, que esses métodos, que essas técnicas devem estar voltados para esses elementos estruturantes, tá? Da educação, do fazer educativo. Porque, senão, se um desses faltar, o processo de ensino-aprendizagem ele não acontece. E aí, a didática cabe converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. E aí a gente precisa de quê, Cristiana? A gente precisa conhecer as teorias da aprendizagem, a gente precisa conhecer a base legal da educação, né? Conhecer as diretrizes, para poder selecionar os conteúdos e métodos em função dos objetivos de ensino, entender
qual é a faixa etária do aluno, qual é a série do aluno, qual é o nível do aluno, qual é a necessidade que o aluno tem naquela série, naquele ano, de aprender, quais são os objetivos, quais são os conteúdos, estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades dos alunos, e aí esse vínculo entre ensino e aprendizagem está muito relacionado ao que a gente chama de avaliação, processo avaliativo, né, que vai permear esses dois processos também, que é o de ensino e o de aprendizagem. E aí a gente precisa lembrá-los que a didática, ela se divide em didática geral, que é muito do que nós vamos trabalhar nessa disciplina, que estuda os princípios, as normas, as técnicas que devem regular qualquer tipo de ensino, para qualquer tipo de aluno, e nos dá a visão geral da atividade docente, tá? Essa é quase a nossa ementa. E a didática especial, que ela tem a ver com específica, né? A didática específica, estuda os aspectos científicos de uma determinada disciplina ou faixa de escolaridade. Por exemplo, vocês vão ter, dentro do curso de pedagogia, conteúdo didática da matemática, conteúdo didática da língua portuguesa, conteúdo didática do ensino religioso, da história, da geografia, da artes. Então, todos esses campos do saber, eles são subsidiados por um tipo de didática, que é a didática específica para cada uma dessas áreas, tá bom? Então, a gente, como que eu diria? Uma das grandes perspectivas da pedagogia é justamente essa capacidade do professor ser polivalente. O que é ser polivalente? É dominar todas essas disciplinas, né, esses conteúdos, e ele ser capaz de trabalhar em diversas áreas. Mas para que o professor possa trabalhar nessas diversas áreas, ele precisa dessa didática específica para cada uma dessas áreas, tá certo? O Libânio, que é um grande nome da didática, e que vocês vão ler materiais que falam do José Carlos Libânio, ele diz que a didática é uma disciplina integradora que opera a interligação entre teoria e prática. Então, tudo que diz respeito à didática está relacionado com a teoria pedagógica e a prática educativa. Tá? Então, o interim, a relação teoria e prática, elas vão estar o tempo todo presentes dentro desse campo da didática, que é do campo do planejamento, da avaliação, da preparação, da elaboração da aula e da aula propriamente dita, tá certo? E outro conceito também do Libânio, que vocês podem estar encontrando, né, é que a didática é a disciplina que ordena e estrutura teoria e práticas em função do ensino. E isso está a serviço do trabalho profissional do professor. Por isso, é a disciplina-chave da profissionalidade do professor. Jamais se fará ou se faria uma licenciatura, né, que é um curso de graduação, onde forma professores sem a didática. Então, se eu faço língua portuguesa, né, licenciatura em língua portuguesa, vai ter a didática da língua portuguesa, didática da matemática, para quem faz licenciatura em matemática, e assim sucessivamente, tá bom? Justamente para que a gente possa fazer essa compreensão da relação da teoria com a prática no dia a dia pedagógico. E aí a gente traz aqui para vocês um resumo de vários autores que vão estar falando sobre a didática, tá? Vera Kandal fala que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. E toda proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente, de uma concepção de processo de ensino-aprendizagem. Então, qual é o objeto de estudo da didática, segundo Kandal? Processo de ensino-aprendizagem. Vocês lembram que nós falamos no início da aula sobre o objeto de estudo da didática para Comenius, que é o ensino, né? Então, a Kandal vem ampliar esse repertório do objeto de estudo. Moura diz que a didática é um elemento da formação do professor, e aí a gente precisa compreender que ele regula o comportamento do professor, as competências docentes, que a gente vai desenvolver ao longo do processo formativo, mas também ao longo da prática pedagógica. Asi e Caldeira dizem que a didática é uma disciplina que, tendo como ponto de partida a reflexão sobre uma prática, ou mais especificamente o processo de ensino-aprendizagem,
busca a compreensão desses elementos que subsidiem a construção de projetos da ação didática. Isso tudo quer dizer o quê, professora? Quer dizer que a didática vai fazer, né, é um campo, é uma disciplina que vai fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica e vai gerar uma nova prática, né, uma nova prática reflexiva. Castro diz que ensinar algo é sempre desafiar o interlocutor a pensar sobre esse algo. Toda a didática apoia-se no conceito de ensino, e a didática tem como um dos seus propósitos a orientação do ensino. Então, essa compreensão do que é ensino, para que serve ensinar, a quem ensinar, como ensinar, estão tudo relacionados à didática, para Castro. E para a Libani, a gente já falou que a didática tem como objeto o ensino, como mediação da relação ativa dos alunos com o saber sistemático. E o que é grande aqui é justamente entender que esse processo, que esse objeto de estudo, Libânio coloca como a mediação da relação ativa dos alunos com o saber. E essa relação ativa gera no aluno o protagonismo, algo que vai ser muito importante para a gente compreender quando vocês ouvirem falar, quando a gente estiver falando sobre tendências pedagógicas, sobre o papel ativo do aluno, certo? E Selma Garrido Pimenta vai dizer que a didática é uma área da pedagogia, que o seu objeto de investigação é o ensino, e que o ensino é uma prática social complexa. Considerá-lo como uma prática educacional em situações historicamente situadas significa examiná-lo nos contextos sociais nos quais se efetiva. Então, quando a gente compreende que o ensino é uma prática social complexa, a gente vai precisar elucidar, vai precisar desmitificar todo o contexto social onde nós estamos inseridos, seja a escola, seja a Secretaria de Educação, seja o sistema de ensino como um todo. Então, a gente vai precisar compreender toda essa realidade social para que a gente possa, sim, intervir na realidade dos alunos, né? Intervir na realidade dos alunos não é do ponto de vista somente social, mas cognitivo, psicológico, emocional, como um todo, tá certo? E aí, dentro desse processo, desse conhecimento da didática, a gente precisa entender que o fazer didático, né, que esse conhecimento pedagógico que vocês estão construindo ao longo do curso de pedagogia, ele é, antes de tudo, dinâmico, ele é movimentável, né, ele não para, ele está o tempo todo acompanhando as mudanças sociais, as mudanças econômicas, ele é ativo, ele é processual, então ele não começa e acaba, ele tem um caminho a percorrer, ele é construtivo e exige a permanente problematização da informação e do conhecimento. Então, essa problematização, ela vai gerando novas perspectivas, novos processos, certo? E a pesquisa da didática prática deve se constituir um objeto permanente de estudo dos professores. Se vocês começarem a estudar agora, no curso de pedagogia, vocês precisam entender que ser professor é estudar a vida inteira, tá? Então, jamais você vai para a escola sem estudar o conteúdo, sem estudar a didática que vai ser utilizada na sala, sem escolher uma técnica adequada para os alunos que você tem, para a escola que você tem, para a comunidade que você tem. Então, esse fazer docente, ele é muito baseado na reflexão, no planejamento, no conhecimento didático, tá? E aí, a produção do conhecimento na área deve incorporar novas temáticas. E essas temáticas, como multiculturalismo, ética, cidadania, direitos humanos, violência escolar e suas repercussões no fazer docente, elas estão muito impregnadas do processo de globalização, das mudanças sociais, das mudanças que acontecem no estalar de dedos, na nossa realidade social, e que vão impactar e que vão influenciar na sala de aula, no nosso fazer docente, tá certo? E aí, gente, eu trago para vocês aqui alguns questionamentos para que vocês já comecem a se fazer logo no início da disciplina. Como ser professor nesse mundo? Como fazer o exercício da docência? Porque vocês sabem que, a partir da formação de vocês, vocês serão docentes, certo? Docente é ser professor. Que recursos usar para as demandas que se colocam? Primeiro, a gente precisa pensar que demandas são essas, as demandas pedagógicas, as demandas sociais, as demandas de relacionamento. Então, são inúmeras demandas e a gente precisa buscar recursos para atendê-las.
Como os saberes da docência podem auxiliar o professor na direção de uma atuação competente? Todas essas respostas nós vamos encontrar ao longo dessa disciplina, por isso eu não quero que vocês percam nenhuma aula, tá certo? Aqui são as nossas referências dessa aula e de outras aulas que virão na sequência. E eu tenho aqui o meu agradecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado até esse momento. Se ficaram, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam continuar nesse percurso formativo, sempre com muita determinação, tá bom? Tchau, pessoal.